quero trazer uma palavra assim bem rapidinha para os meus irmãos. Depois a gente vai estar escutando aqui alguns testemunhos de pessoas que passaram por momentos difíceis nesse ano de 2020. Não foi fácil. Foi fácil para você? Não, né? Para mim também não. A gente teve dificuldades, a gente teve que se reinventar. A gente teve que criar uma plataforma online para pastorear pela internet. A gente não estava acostumado com isso, e a gente vai dar até para a igreja esse relatório amanhã no culto da virada. Mas Deus sempre abençoa quando a gente tem disposição de fazer acontecer, de não parar com a obra dele. E eu estava pensando o que falar para vocês hoje, para motivar vocês para 2021, e me veio esse tema na cabeça: abrindo espaço para quê? Você concorda comigo que a gente vai acumulando muita coisa dentro da gente? A gente vai escutando muita coisa, a gente vai se ocupando com muita coisa, e às vezes a gente tem que abrir espaço para Deus entrar com coisas novas na nossa vida. E o que eu quero profetizar para você em 2021, vou falar muito esse verbo, profetizar, hoje à noite, porque eu acho que vale. Daqui a 2 dias a gente vai estar um dia e pouco aí, a gente vai estar no ano novo, né? Que a gente não sabe como é que vai ser propriamente, a gente fica pensativo, e aí o que vai ser diferente de 2020? Foi tão pesado em 2020, mas a gente caminhou e nós estamos aqui. Então, quando eu pensei nisso aqui, me veio em mente abrir espaço para o novo de Deus, se livrar de algumas coisas. Eu estava vendo aqui esse texto de um centurião chamado Cornélio. Ele se encontra em Atos capítulo 10. Coloca aí para a gente, dá uma passadinha aí, porque aqui não está funcionando. Em Atos 10, verso 1, diz assim, vai passando conforme eu vou lendo: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos, preste atenção nisso, eles eram piedosos e tementes a Deus. Não está falando dos judeus, gente, está falando de um centurião, que não tinha essa herança, né, deixada pelos discípulos de Jesus. Eles eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Isso aí é muito importante a gente entender. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus. Ele recebeu uma visita celestial ilustre. Ele teve uma visão de um anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Eu acho que chamou até mais de uma vez, porque o próximo texto diz: atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta em memorial diante de Deus. Eu só quero ler até o 4 aqui, mas que testemunho tremendo, testemunho de Cornélio. E quem não conhece o contexto aqui, vai aparecer essa visão. Deus vai em outro lugar, vai falar com o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro só estava acostumado a pregar o evangelho para os judeus, e Deus dá uma visão ao apóstolo Pedro em outro lugar. Ele estava orando como se fosse uma cobertura, e Deus dá uma visão a ele, manda ele pregar o evangelho para um gentio, que para Pedro era uma coisa muito estranha. Pedro não entrava nem na casa de pessoas que não eram, né, do ciclo dele, do círculo de pessoas que estavam acostumados a andar com ele, que eram os judeus. E Deus manda Pedro ir lá, e ele se converte. Aqui eu não coloquei isso, porque não é o ponto. Ele se converte, ele é batizado com o Espírito Santo. Olha que bênção, ele recebe o evangelho, ele é batizado com o Espírito Santo, e Deus começa a trabalhar naquela família. E coloca o slide próximo aí para a gente. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto foi isso aqui: que tudo que fazemos aqui, preste atenção nisso, ecoa na eternidade onde Deus habita. Cornélio, ele dava esmola, ele orava a Deus, parecia até que nada estava acontecendo. Ele era piedoso, sua família era assim. Parecia que nada estava acontecendo, mas um depósito estava sendo feito na conta de Cornélio por Deus.
E tudo que fazemos aqui ecoa na eternidade, onde Deus habita. Cornélio alcançou o favor de Deus. E a gente tem que prestar atenção, 2021 vai ser um ano, com certeza eu não preciso profetizar isso na sua vida, porque vai ser um ano de muitos desafios. Obrigado, Mateus. Vai ser um ano de muitos desafios, mas preste atenção nisso aqui. Cornélio foi abrindo espaço para que a manifestação de Deus alcançasse a sua vida. Ele não sabia quando que isso ia acontecer, ele não sabia como ia acontecer, como isso acontecer, mas todas as vezes que ele, junto com a sua família, piedosamente fazia as orações, abençoava as pessoas necessitadas, um depósito era feito e o favor de Deus alcançou Cornélio. Como eu falei que eu ia falar bem rapidinho, isso aqui, em 2021, temos que dar uma geral, uma faxina. Comecei falando para você, a gente vai acumulando muita coisa, a gente escuta muita coisa, a gente pega muita coisa para fazer, e quando você vê, por que eu gastei tanto tempo fazendo isso? Então, em 2021, eu estava pensando nisso aí, vamos dar uma geral dentro de nós, para desocuparmos espaço para o mais de Deus em nossas vidas. E, gente, a nossa vida, ela parte dessa plataforma espiritual, tudo que flui para fora, finanças, vida familiar, profissional, tudo parte dessa plataforma espiritual. Se você está bem espiritualmente, as coisas começam a acontecer. Não é assim que funciona? Se você sabe quem Deus é, quem você é em Deus, as coisas começam a funcionar bem. Então, essas coisas que às vezes vão ocupando espaço na nossa vida, e a gente vai dando mais atenção para algumas coisas que não tem nada a ver com Deus, elas também podem nos atrapalhar na caminhada. Eu não coloquei aqui, mas se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, vai falar de duas coisas lá. Vai falar que a gente está correndo uma carreira e que a gente deve se livrar de todo o peso, que aí algumas versões falam embaraço, e do pecado. Embaraço, peso não é pecado. Ele diferenciou bem ali. Mas tem coisas na nossa vida que não são pecados, não vai infligir uma lei, uma ordem espiritual, mas você vai ficar mais atrasado, você vai ficar pesado, você não vai correr a carreira que Deus tem para você com leveza, você não vai mais longe e não vai mais rápido. Então a gente tem que desocupar, tem que dar essa faxina, e nada melhor da gente começar a fazer isso quando a gente começa o ano. A gente vai começando o ano, a gente vai fazendo uma reflexão, o que eu deixei de fazer esse ano, que eu poderia fazer agora em 2021, o que eu fiz e que não funcionou para mim, e que eu posso começar a deixar de lado e fazer coisas novas. Eu coloquei aqui o espaço que você der para Ele, é o quanto dele você terá em 2021. Não tem jeito, essa matemática, essa receita, ela é certa. Se você dá um espaço, você esvaziou um espaço bom de coisas que estavam tomando muito seu tempo, e começou a colocar as coisas dele, do reino, dentro de você, você vai ter muito dele. Mas se você também, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, minhas prioridades são outras, isso aqui não falha, essa receita. O espaço que você der para ele é o quanto dele você terá em 2021. Porque não adianta a gente vir aos cultos, a gente orar a Deus, pedindo mais de Deus. O mais de Deus já está liberado para a gente. Você crê nisso aí? Já está liberado. Mas quem busca somos nós. Quem tem o dever de crescer a cada dia no conhecimento da palavra, na intimidade com Deus, aprofundar mais o relacionamento, somos nós. Aí eu coloquei aqui, quer riquezas espirituais? Busca para isso se manifestar na tua vida, porque Deus já te deu. Se você ler Efésios capítulo 1, logo no primeiro capítulo, vai falar que Deus já te abençoou com o quê? Todas, eu gosto do todas as sortes de bênçãos espirituais na minha vida e na sua vida. Ele já te abençoou. Mas tem muitas pessoas, muitos irmãos da igreja, que às vezes não estão experimentando isso. Infelizmente. Por quê? Porque tem que buscar, tem que querer crescer,
Você quer prosperidade? Quantos querem prosperidade? Todos nós, a gente pode até não levantar a mão aqui, mas todos nós queremos ser prósperos. Todos nós queremos ter um avanço na nossa carreira. Acabei de orar aqui pelo Gustavo. Gustavo está indo para Brasília. Ele teve um avanço, um crescimento aí na sua carreira. Veio essa promoção e ele está feliz demais porque isso está acontecendo. Ou então, quer prosperidade? Deus já te deu prosperidade. Ou então, se alinha com o que Ele tem para você e você vai experimentar isso acontecendo o tempo todo. Que é saúde, e saúde é dividida em 3 partes. Que é saúde espiritual, fica na presença, não se afaste dela. Venha mais aos cultos. Quando a gente que é pastor, a gente pede para as pessoas virem na igreja, parece que a gente está puxando uma brasa para a gente, porque a gente é pastor da igreja, mas quando a gente fala venha mais aos cultos, porque quando você vem mais aos cultos, você começa a escutar mais o quê? A palavra que é ministrada aqui. Em Efésios capítulo 4, verso 11, fala que Ele, Jesus, Ele deu para a igreja uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então, quando você vem mais nos cultos, e eu gosto de falar isso quando eu estou atendendo, você vai escutar mais a palavra, você vai ser aperfeiçoado, coisa que você estava sentado ali, isso aí eu não estou fazendo, você vai começar a ter o Espírito Santo dentro de você, falando, isso aí você precisa fazer o que o pastor está falando ali, isso aí está faltando na tua vida. Quando fala uma coisa que você já está fazendo, você fala, glória a Deus, eu estou no caminho certo. Mas sempre a palavra de Deus vai criar um ajuste na sua vida. Então, saúde espiritual tem que acontecer o tempo todo. Saúde emocional. Saúde espiritual é diferente de saúde emocional. Eu conheço gente que busca, que ora, mas quando está diante de uma situação, se apavora, fica desequilibrado emocionalmente, e Deus não tem isso para você. Deus tem uma mente moderada, equilibrada. Você recebe aí? Então vamos repetir junto. Deus me deu uma mente equilibrada nele. E uma mente, gente, equilibrada no Senhor, você não teme as más notícias. Já viu aquela pessoa? Pastor Marcelo estava me contando que ele foi parar o carro, a pessoa abordou ele, e a pessoa ficou quase uns 5 minutos que você falou, só falando desgraça, só falando de coisa ruim, rapaz, e dando notícia que o hospital tal fechou, e que agora está proibido ali, que não pode isso, não pode aquilo. Ele falou assim, André, foram uns 5 minutos mais longos da minha vida, que o cara só falava coisa negativa. Então, quando você tem saúde emocional, você escuta essas coisas, e você é como se você tivesse um escudo que te protege, que elas não vão criar em você o temor que cria em muita gente. Ai, meu Deus, Bima, aconteceu isso? Será que eu agora sou o próximo? Você sai dali pensando. Na pandemia, teve muitas empresas que mandaram muita gente embora, E eu atendi algumas pessoas, e às vezes conversava por telefone, e a pessoa me ligava tão assustada que eu perguntava assim, mas você foi mandado embora? Não fui mandado embora ainda, mas eu acho que é você. Eu falei assim, querido, uma pessoa dessa está abalada emocionalmente. E tem até uma pessoa que é muito próxima da gente, que ela estava com esse medo, com esse temor. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Imagina, vocês, ela foi promovida no trabalho dela. E ela nem entendeu, ela falou assim, pastor, eu fui promovida no meu trabalho, eu achei que eles fossem me mandar embora, eu achei que eu estava lá na fila para ser cortado, e eu fui promovido. Nosso Deus é assim. Então Ele quer te dar saúde espiritual, Ele quer te dar saúde nas emoções, para você ser uma pessoa equilibrada, e Ele quer te dar saúde física também, saúde física. E se você for acometido de algum mal, alguma coisa que está vindo contra o teu físico, tem na palavra de Deus versículos que você pode se apoiar lá. O que diz lá Isaías 53, verso 4? Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu não vou ser não, eu estou curado em nome de Jesus. Gente, nós pegamos lá em casa, eu e Priscila, o Covid, e a gente teve que ficar lá de quarentena. Eu fiquei 17 dias em casa,
Gente, não aconteceu quase nada comigo. Eu sentia uma leve dor de cabeça, de vez em quando, mas a médica, você sentia dor de cabeça, você toma lá uma dipirona. Eu não tomei esse remédio todo, e graças a Deus por isso, eu sei que pessoas que têm uma doença já pré-existente lá, e o negócio complica mais, mas o tempo todo eu estava pedindo: Senhor, me cura, me guarda, me protege, e foi muito tranquilo. A gente passou o tempo da quarentena, e estamos aí com a nossa saúde, né, totalmente restaurada no Senhor. Você recebe saúde física aí no seu corpo, e Deus tem isso para a gente. Parceiros, estou profetizando para a tua vida, ó, parceiros cheios do Espírito Santo. Esses parceiros são amigos, são pessoas que Deus vai colocar do teu lado no ministério, na igreja, na tua família, que vão agregar valores para você. Eles não vão ser sanguessugas espirituais. Você tem amigos sanguessuga espiritual? Que ele, quando pega pé de você, é só para drenar aquilo que você tem espiritualmente. Quando você acaba de conversar com uma pessoa dessa, você sai cansado. Você percebe que você só deu, não acrescentou nada na sua vida. E Deus quer te dar parceiros cheios do Espírito Santo. Você recebe isso, irmão? Para 2021, Deus quer acrescentar na sua vida. A série que a gente estava falando nas quintas desse mês foi falando: vou avançar, e Deus quer que você avance em todas as áreas da sua vida. Então, todos esses pontos que eu elenquei aqui, se você quer isso, eu coloquei, quer isso para você amanhã, porque daqui a pouco a gente vai para casa, está à noite já, a gente vai jantar, vai dormir, mas amanhã é um novo dia, então vamos abrir espaço para o novo de Deus hoje. Hoje eu tenho que me livrar daquilo que não está acrescentando, eu tenho que me livrar daquilo que não está me jogando para frente, e eu não posso de jeito nenhum ficar olhando a vida passar e não reagir. O tempo todo você vai ver pessoas assim que têm um testemunho muito bonito para contar, um testemunho cheio da glória de Deus, mas porque as circunstâncias vieram contra elas, e elas não baixaram a guarda. Elas partiram para dentro, elas declararam a verdade que está na palavra, e o milagre aconteceu. Então por isso que eu coloquei: quer isso para amanhã? Então vamos abrir espaço para o novo de Deus hoje. Eu creio que Deus quer fazer isso nas nossas vidas em 2021. Eu vou chamar algumas pessoas aqui, que dentro da realidade que elas viveram em 2021, elas tiveram que se manter fortes, foi pesado o negócio, mas elas passaram, e elas estão aqui hoje, glorificando o nome de Deus na vida delas. Eu quero chamar o Anderson. Anderson, vem cá rapidinho. O Anderson, ele teve o pai dele esse ano internado com Covid, né, Anderson? Qual o mês que o teu pai foi internado? Em maio, o pai dele foi internado com Covid, e o Anderson colocou lá na intercessão. Nós temos um grupo aqui na igreja que a gente ora o tempo todo, e a gente estava ali o tempo todo orando pelo seu pai, né, Anderson? Deixa eu... Tá ligado aí? Ei. Isso. Sim, o tempo todo. Quer dar boa noite aí, pessoal? Boa noite, gente. A paz de Cristo para vocês. Realmente, como o pastor falou, assim, eu me senti muito acolhido, né, pela igreja, pelo grupo de intercessão, no qual todos estavam firmados ali comigo em oração, crendo, né, que a situação do meu pai seria revertida. Mas não foi assim que Deus quis. Mas quem sabe, quem me conhece um pouco da minha história, nem todos aqui me conhecem, né? Acho que a maioria já me conhece. Assim, eu estava crendo até o último momento que meu pai sairia dessa, mas o Senhor, assim por bem, quis recolhê-lo, né? Anderson, eu acompanho o Anderson de perto, e o pai do Anderson não era da fé, né, Anderson? E como é que foi esse momento que você teve com ele, um pouco antes dele vir a falecer? Então, eu não tive assim um momento exatamente antes dele falecer. Ele foi acometido pela doença, né? Eu vou contar aqui, vou tentar resumir aqui só para o pessoal entender. Ele foi acometido pela Covid, foi no dia 6 de abril, e quando foi no dia 17 de abril, ele voltou ao médico, e o médico deu alta para ele. Ele estava curado, passou pelo aquele período, né, de quarentena. Só que quando foi no dia 28, ele começou a sentir falta de ar novamente. Aí nós fomos com ele para o médico. Chegou lá, os médicos analisaram, né, examinaram ele, e
passaram um xarope, falou que era um resquício da Covid, que não tinha nada, escutaram o pulmão dele e mandaram ele para casa. E aí, quando foi no dia 6, eu estava voltando do trabalho, meu irmão me ligou, assim, de uma forma bem desesperada, falou assim, ó, meu pai está morrendo. E assim, eu dirigindo, né, imagina como eu fui para casa, fui voado para casa, e aí chegando lá, ele estava com uma dificuldade, assim, muito, muito grande de respirar. E aí nós corremos com ele para o médico, eu e meu irmão. Aí até no carro foi quando meu irmão falou para mim, pô, faça uma oração aí para o meu pai e tal. E aí a gente fez uma oração em concordância, na qual falei do amor de Cristo, né, que Deus estava com ele e tal, ele chorando e eu tentando fazer com que ele não chorasse, porque isso dificultava mais ainda, né, para ele respirar. Ele estava com a respiração muito ruim, mas assim, eu creio que ele recebeu Cristo e que eu vou encontrar com ele na glória, eu creio isso em nome de Jesus. Aí nós chegamos lá no hospital, no Marcílio Dias, ele já foi para aquela triagem do Covid, e quando chegou lá, ele estava saturando 68, assim, a saturação muito baixa. E aí ele entrou, botamos ele na cadeira de roda, ele entrou, isso era 4h40 da tarde, e a gente não teve mais notícia do meu pai, e assim, ficou aquela ansiedade, a gente aguardando, né, eu e meu irmão lá no hospital. Quando foi 9 horas da noite, depois que a gente cobrando o pessoal lá para que desse alguma notícia, falaram para a gente, olha, ele vai ficar internado, ele não vai para casa hoje, vai ficar aqui. Aí entregou os pertences dele e nós fomos para casa, né, assim, com essa certeza de que ele seria curado, independente do que ele estava passando, daquele quadro. Como o pastor aqui falou, né, a gente cria que o Senhor já tinha levado sobre ele as enfermidades, né, que estava cometendo o meu pai. Enfim, ele ficou internado desde o dia 6, quando foi no dia 10 ele teve uma piora e aí entubou. E nós recebemos uma notícia que ele estava com 80% do pulmão comprometido. Ele era ex-tabagista, o que agravava mais ainda o quadro dele. E com isso, assim, não vou dizer para vocês que o medo não vem. O medo, ele vem, ele chega até a gente, né? O problema é o que a gente vai fazer com esse medo. Sabe, eu declarei a palavra e eu coloquei no meu coração que eu vou crer que o Senhor vai fazer a obra. Né? Crendo, eu estava até conversando com o pastor um pouco antes de vir para cá. Eu creio que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável o tempo todo. E que a vontade do Senhor é curar. Sempre. Eu creio dessa forma. Como Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso, ele fala, né, que seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é no céu. A vontade de Deus no céu é boa, perfeita e agradável, assim como é na terra. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender, né? O Senhor, ele não se frustra, ele vê na frente. E a gente, humanamente limitado, não consegue enxergar isso. Foi assim com Jó, né? Quando ele fala, né, você pode ir lá tirar tudo que ele tem, mas não toque na alma dele. Deus sabia que ele não negaria, né? E eu creio que isso aconteceu com meu pai no sentido do seguinte: ele recebeu Cristo, e talvez se ele saísse dali, ele não ficasse firme na fé. Então eu creio que o Senhor recolheu ele, e eu vou encontrá-lo, em nome de Jesus, se Deus quiser. Jesus. Anderson, se você com isso tudo que você passou, não deixa de ser um momento de sofrimento. Você falou desse texto aqui, que você falou que queria até ler com a igreja, né? Como é que você teve essa experiência aí com Deus? Então, o texto, né, está em Romanos 8:28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto de uma versão que fala que todas as coisas juntamente trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, né? Porque esse juntamente, quando você pega a raiz grega dessa expressão, você vê que Deus está falando que, Paulo, né, falando que Deus, ele pega o que é ruim, ele é especialista em transformar algo ruim em algo bom. E eu creio dessa forma. E Deus fez isso na nossa vida, na nossa família, né? Eu e meus irmãos, a gente assim, ficou um consolando o outro, mas o verdadeiro consolo vem do Espírito Santo, vem do Senhor, né? E assim, eu consegui ficar bem forte em relação a isso, porque foi um período realmente muito difícil. A minha mãe, ela ficou muito abalada com tudo isso, né? Então, assim, nós ficamos nos apoiando um ao outro, mas eu fiquei bem forte. E assim, eu creio
verdadeiramente foi uma atuação divina sobre a minha vida, porque não é sobre mim, é sobre o Cristo, né? É Cristo em nós que faz a diferença, que dá essa paz que excede todo entendimento. Amém? Glória a Deus, muito bom, Anderson, obrigado. Você quer falar mais alguma coisa para a Não, igreja? só queria deixar uma mensagem assim para vocês, que vocês perseverem realmente na fé, né? Porque assim, como foi um ano difícil, até quando você falou assim, que 2020, para o pessoal, não quero que acabe. Gente, foi um ano ruim, tivemos perdas de amigos, foi o meu pai. Eu acredito que alguém aqui também esteja passando ou passou por situação, mas como você falou, né, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos mantido firmes. E assim, né, muitas pessoas não só perderam vida, como perderam emprego, como perderam tantas coisas. Teve pessoas que perderam a dignidade, gente, de chegar ao ponto de realmente precisar pedir para manter a sua família. E nós, o tempo todo, Deus cuidando de nós, né, guardando o nosso emprego, nada faltou, e eu creio que não faltará para a gente, entendeu? E que a gente possa ter essa mente que você falou, né, uma mente emocional equilibrada, para que quando uma má notícia vier, realmente a gente consiga entender, né, que, como está ali no texto, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados aí filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Anderson. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Anderson. Ter essa certeza, né, que ele falou que todas as coisas cooperam para o bem. A gente estava conversando, ele falou, tenho agora a certeza que eu vou encontrar com meu pai na glória. E foi uma oportunidade que Deus deu a ele. Eu estou vendo a Ellen ali também, que perdeu a mãezinha dela nesse tempo de pandemia. Mas assim, a gente crê, né, que Deus fez o melhor para a pessoa, ainda que a gente não entenda o que está acontecendo, mas Deus conforta o nosso coração. Outra pessoa também que ficou internado, eu acho que 17 dias, foi o Eduardo, né? Que a gente carinhosamente é o nosso marrom aqui da equipe de louvor. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Eduardo. Eduardo passou também uma situação bem difícil. Acertei 17 dias, foi isso mesmo? Comenta aí um pouquinho o que aconteceu contigo, fala com a igreja. Boa noite, queridos. Paz. Enfim, começou o mês de agosto e a gente já estava, né, nesse período de pandemia, desde o início do ano, desde março, abril. E a gente vai acompanhando, né, o que tem acontecido. E chegou o mês de agosto, foi mês dos pais, o aniversário do meu filho, enfim. 1º de agosto cheguei e recebi um casal, que de vez em quando a gente traz aqui para a igreja. Eles nos visitaram. No dia 2 de agosto, chamei meus pais para que pudessem estar lá em casa, porque era aniversário do meu pai. A gente fez uma feijoada lá. Eu já não estava muito bem. E aquela semana, eu falei, eu preciso ir ao médico, porque no dia 1º, que eu estava recebendo visita, e no dia 2, com meus familiares, eu não estava muito bem, me sentia um pouco cansado. Falei, não está legal. E nada que pudesse, assim, assustar. Chegou no dia 3 de agosto, eu acordei muito mal, fui até o médico e ali foi detectado que estava com uma infecção urinária. Então, a partir da infecção urinária, a gente começou a tomar um medicamento, antibiótico, e falei, deu 72 horas e nada de resultado, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, nada. Aí na sexta ainda continuei cansado. No sábado, já de noite eu fui tomar banho, a Márcia, minha esposa que está ali, minha amiga, minha parceira, minha companheira de 20 anos, e eu falei, Márcia, acho que eu vou ao médico. Ela falou, agora? Tá tarde? Eu falei, não, vamos embora. A gente se arrumou, chegou lá, véspera do Dia dos Pais, era juntamente com o aniversário do meu filho, que é no dia 9 de agosto, e no dia 8 de agosto, mais ou menos umas 9h30, 10 horas, o médico pediu, fez o exame e foi constatado que o pulmão estava bem comprometido, né? E ali mesmo me pediram para subisse para a UTI, e ali a gente começou como o pastor André falou, começou a peleja. E falei, tudo bem,
a Márcia foi para casa, é um sentimento muito estranho, né? Quando você devolve os teus pertences e ela vai, eu sabendo que no outro dia seria o Dia dos Pais, o aniversário do meu filho, e você faz mais ou menos um planejamento. Eu falei, ok. E subi, tive que fazer todos os parâmetros, todos os procedimentos. E aí eu comecei a internação, fui direto para a UTI. Naquela UTI, assim, a gente tinha que olhar para o teto, não tinha muita coisa. Olhava os biombos, quem já ficou internado, não sei, dentro dessa pandemia sabe. Os biombos, a UTI cheia. E eu vi falecer uma senhora, depois um outro senhor, né, e aquela movimentação. E eu falei, se me internaram e meu pulmão está comprometido, eu vim direto para a UTI, minha situação não está legal. É porque eu não fui fumante, sou fumante, tinha uma saúde até razoavelmente legal, e, enfim. E aí você começa a ficar um pouco preocupado. E aí, queridos, dentro daquele quadro, depois as coisas foram acontecendo, a gente foi sabendo depois que saiu. Eu fiquei sendo cuidado e no meio daquele turbilhão de emoções e de pensamentos, você imagina, né, tudo isso você passou, que você visualizou pela imprensa, com as pessoas de perto, outras de longe. Um ataque na mente. E aí a mente vai sendo... Eu falei, cara, eu preciso colocar minha fé em ação. E aí foi aí que a gente começou a louvar e a adorar. Eu, como músico, eu comecei a lembrar de várias canções, várias músicas. Isso foi domingo, segunda, terça, quarta. E aí, acho que, se não me engano, na segunda, na terça, veio uma voz e falou para mim, quinta-feira eu vou fazer um milagre na sua vida. E eu falei, pô, mas quinta-feira, não lembro qual foi o dia, acho que eu comentei depois com a Márcia qual era o dia. Esse dia vai ser um dia que eu vou fazer uma... Você teve uma voz interior falando contigo. Uma voz nítida. Uma voz chegou bem no meu ouvido, eu falei, eu vou fazer um milagre. E aí, isso, se não me engano, era dia 13 de agosto. E aí eu comecei a adorar e tal, e foi passando, dia 13 de agosto, eu não me lembrava, e a gente foi cantando, e aí eu tive uma visão. Eu tive uma visão até com uma pessoa daqui da igreja, que é o Emerson, tocando. E estava tocando aquela música, aquele. É o mesmo. E eu sempre, eu choro, eu falei com o Emerson, Emerson. E era o Emerson tocando. E aí já tinha um quadro de pessoas que estavam falecendo. Eu pedindo a Deus, Senhor, me cura. Quero voltar para minha família, quero voltar para meus filhos, para minha esposa, voltar à minha igreja. E começa a fazer algo diferente na minha vida. E essas pessoas também, que elas todas possam ser curadas. E a gente começou a adorar, e eu, ali mesmo na cama, comecei a adorar, e nitidamente, enquanto o Emerson estava tocando, a visão era o Emerson tocando, e essa música sendo tocada, e um brilho muito grande em cada cama. Em cada lugar. E a UTI estava cheia. Falei, pô. E aí tudo bem. E aí eu passei, eu fiquei com um quadro de infecção, o quadro da Covid foi sendo diminuído. E a infecção persistia, meu leucócito, eu entrei com 12 mil, chegou a baixar, aumentou para 14 mil, foi para 12 mil, quem sabe, quem entende um pouquinho leucócito é quando você tem um quadro ainda infeccioso. Teve um dia que foi para 18 mil, e aí a médica falou, você está controlado e tal, a questão do teu pulmão, mas a tua infecção ainda está me prejudicando. E a gente começou a orar, a interceder, eu comecei, enfim, consegui sair. E aí no dia 25 de agosto,
eu tive alta. E onde a gente amarra isso aí? Onde a gente fecha? Eu tive na médica, depois de uma consulta, aquela consulta, quem passa por essa doença tem um protocolo, você tem que fazer a prova de função respiratória. E no dia da função, no dia desse exame, eu encontrei com uma das enfermeiras, esqueci de falar, ela era cristã, ela sempre dava uma palavra, conversava, a gente batia um papo, orava por mim. E às vezes ela mandava um recado para a Márcia, falava e tal, não prestava. E aí, eu não digo que foi coincidência, foi plano de Deus. Nesse dia, ela estava lá na parte de exames, né, de consulta. Ela ficava sempre na UTI. Eu falei, o que está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vou fazer um exame aqui e tal. E você, como é que está? Que bom te ver. Eu falei, agora eu queria saber. Eu saí no dia tal, entrei no dia 8, as pessoas morreram. Eu falei, você pode me passar? Você estava sempre lá, você ficou na UTI. Eu sei a guerra de vocês. Eu falei, e como é que estão aquelas pessoas? Ela falou, todas aquelas pessoas, elas foram curadas. E eu fiz questão, cheguei a comentar, não sei se comentei contigo, né, Priscila? Acho que eu comentei aqui. E isso fechou um ciclo, né, de que às vezes a gente é muito racional e toda questão de conhecimento te leva muito à racionalidade. E às vezes você fica até pensando que estava delirando, você estava emocionalmente abalado e tendo visões. Eu falei, Senhor, amarra de um jeito que a gente possa ter a prova do que aconteceu. E aí a prova foi quando eu encontrei com essa menina, ela falou, todas as pessoas foram curadas. Então, naquele dia que eu tive a visão do Emerson tocando aquela canção, eu fui curado, as pessoas estavam sendo curadas. Aí depois eu conversei com a Márcia. O que aconteceu naquele dia? Estava na iminência de ser entubado. Foi isso? Aí foi quando ela passou para grupo de intercessão, passou para alguns amigos e tal, e fez aquela movimentação. E eu fui curado. Fui curado, tenho certeza que eu fui curado ali. Estava na iminência de ser entubado, ela falou. Passou, depois daquele dia, eu fui vendo as datas e ela me falou. No outro dia, a médica, eles sempre passam como é que se fala? Uma comunicação, né? Faz a comunicação para a família, fazer um boletim. E ela falou, seu marido, ontem a gente falou que a gente estava na iminência por conta da saturação dele. Ele hoje teve uma melhora muito boa e ele não vai precisar ser entubado. Então, é isso que a gente tem a agradecer. Extraordinária. Extraordinária. Glória a Deus. Nosso Deus é muito bom. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Obrigado. Bom demais, gente. Ele estava contando aqui, eu estava lembrando de um dos nossos professores da escola que a gente tinha aqui, da Escola Atos, e a esposa dele foi diagnosticada com um dos piores câncer que tem. E quando o médico foi mostrar o exame, chamou ele junto com a esposa, o médico falou, cuida aí, bota a tua casa em ordem. Lembrei na hora que você estava contando, bota a tua casa em ordem, porque esse câncer é dessa malignidade aqui, ele acaba contigo rápido. E quando ele saiu dali, ele olhou para a esposa e falou assim, a gente vai aceitar isso que, esses 2 meses que o médico te deu? Aí ele contou para a gente, no intervalo que a gente tinha da Atos jantando, professor e pastor Paulo Coelho, não é aquele famoso, mas ela da Barra da Tijuca, e ele falou que pegou na mão dele, orou com a esposa dele e falou assim, todo depósito que esses anos todos a gente escuta na igreja, as canções que a gente canta, as verdades que a gente declara, as mensagens que a gente escuta, a gente vai usar para combater essa enfermidade. E era para levar ela em 2 meses. Isso já tem mais de 7 anos e ela está aí pregando a palavra de Deus. Esse é o Deus que a gente serve. E quando ele falou que teve essa visão da cura, não só para ele, mas nos outros leitos também acontecendo, eu creio que algo sobrenatural aconteceu. E o livro de Tiago fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos.
A igreja estava orando, a igreja se levantou, a igreja combateu, e isso através da fé. E foi bom demais, e a gente está muito alegre de você ter tido essa vitória aí. Outra pessoa que eu quero chamar, e essa é a última para completar o nosso culto, é porque muitas pessoas nesse tempo de pandemia, né, ainda mais os profissionais liberais, autônomos, eles tiveram sua renda comprometida. Algumas pessoas não tinham como trabalhar porque os lugares que elas, né, estavam acostumadas da entrada, como fórum, tudo parou. E o Marcelo, pastor Marcelo, dá uma chegada aqui. Pastor Marcelo é um advogado e ele também não teve como, né, gerar processo nessa época. E o Marcelo, a gente está sempre conversando dessa fidelidade de Deus, como aconteceu na vida dele. Eu falei: Marcelo, conta um pouquinho para a igreja, porque ele está sempre me contando o que Deus está fazendo, como Deus está prosperando, como Ele está sendo provedor da vida de vocês. Eu falei: verdade. Por que não contar isso para a igreja, para abençoar os irmãos? Amém. Conta um pouquinho da sua história aí, Marcelo. Boa noite, igreja, boa noite, queridos. Eu e minha esposa somos profissionais liberais. E logo no início, lá em março, né, março, abril, ela ficou sem trabalho e eu, liberal, adivinha, né? Eu fiquei, oh, meu Deus, e agora? O que vai ser? O judiciário parou, os processos pararam. E eu fiquei pensando, falei: meu Deus, como vai ser, né? O que esperar? Porque eu e ela, a gente parou com as nossas atividades. Mas a gente começou a orar, e a palavra que veio a nós o tempo todo, e eu falo isso com você, né, nas manhãs no programa Novo Dia, Nova Vida, foi sempre a seguinte: Deus proverá. Deus proverá. E tinha momentos que a gente falava: caramba, e esse mês como vai ser? Aí vinha a palavra e nós repetimos. Eu falei: vamos falar junto. Deus proverá. Queridos, veio março, abril, maio, e o primeiro milagre, assim, grande que aconteceu foi que uma pessoa me procurou para fazer um trabalho. E eu, de forma honesta, falei para ela: olha, não dá para fazer esse trabalho agora, o judiciário está parado. Então eu não tenho como entrar com esse pedido que você está querendo, porque está parado, eu não tenho como fazer. E ela, durante um tempo, ficou em silêncio do outro lado da linha do telefone. Ela falou assim: eu entendi, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar o valor do teu trabalho integral para quando voltar você fazer o trabalho. Aí eu já, né, levantei a mão e falei: oh, Jesus, muito obrigado. Rodou no poder, Marcelo? Só faltou rodar no poder, né? E aí eu dei glória. A Mara que saiu pulando, a Mara, minha esposa ali, saiu pulando. E eu vivi isso, e eu recebi o valor sem ter feito o trabalho. Gente, hoje em dia, quem é que faz isso? Olha, eu fiquei assim, já alguns anos de trabalho, de profissão, eu nunca tinha passado por isso. E aí a gente pôde administrar. Outro caso agora, recente também, e os meses foram se passando. Uma pessoa, um cliente que me devia desde 2018, a gente está chegando em 2021, né? Ele ficou acometido de uma doença séria, perdeu o trabalho, eu já tinha feito o trabalho dele, e ele ficou falando: olha, eu não tenho mais como te pagar. Em 2018? 2018, eu falei: não tem problema, vá cuidar da sua saúde, isso é mais importante e tal. E passaram-se os anos, o tempo, e no início desse mês, nós entramos em contato. Ele falou: e aí, como é que você está? Eu falei: tudo bem, estou bem. E você, melhorou da sua saúde? Melhorei, estou bem e tal, não sei o que. Me dá a sua conta que eu vou pagar o que eu te devo. Eita, glória. Olha só. E eu até me emociono, porque a gente vê todo o tempo o cuidado de Deus. Eu já nem contava mais com esse valor, já nem lembrava mais, e ele fez questão, depositou o valor na minha conta. Nós novamente fizemos uma projeção desse valor para cuidar de nós, e todo o tempo, pastor André, Deus tem sido provisão. E aí a gente repete, daqui a pouco, né? Daqui a 2 dias, ano novo. Como vai ser janeiro?
Deus proverá. Então Isso. fica com essa palavra e creia nesse Deus, porque Ele, durante todo esse tempo, 2 autônomos têm sobrevivido e sido sustentados pelo poder e pela mão amorosa do nosso Deus. Glória a Deus, querido. Aplaudir o nosso Deus. Fique de pé, querido. A gente vai cantar uma música.